Meus amados irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua infinita bondade, seu amor, direção, o seu cuidado. Queremos te pedir que o Senhor fale ao nosso coração, porque importa, ó Deus, que o Senhor cresça e que o homem diminua, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, eu quero ministrar ao meu e ao seu coração o Deus das nações, Jesus, o Deus das nações. Meus amados, quando nós lemos a história de Jesus, nós ficamos impactados com a ação miraculosa, o poder de Deus e a ação salvadora do Senhor Jesus. Mas quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nos chama muita atenção, porque em Atos começa de forma geral o estabelecimento do reino. Você vê Deus comissionando os seus para pregar o evangelho aqui, ali e acolá. Deus prometendo e descendo com seu Santo Espírito para capacitar a igreja do Senhor Jesus Cristo no exercício do anúncio. Você vê o crescimento da igreja de uma forma maravilhosa e extraordinária. Mas depois disso você vê a igreja sofrendo as suas primeiras perseguições e a igreja se espalhando por todas as regiões da Judeia. E o evangelho expandindo, a evangelização indo cada vez mais avante e avante. Deus sendo exaltado, Deus sendo glorificado de uma forma tão maravilhosa e extraordinária. Até que a pregação do evangelho chega aos gentios. E no capítulo 10 você vai se deparar com essa grande experiência da pregação do evangelho, chegar a um homem que era da capital romana, era um centurião, era um chefe de 100 homens,
Ele era um soldado, um homem bem disciplinado, porém um homem que amava a religião judaica, um homem que tinha o seu coração voltado aos princípios de Deus e à verdade de Deus, um homem que tinha decidido adorar a Deus. E quando você lê os versos do 1 adiante, você vê algumas características desse homem. A palavra de Deus diz que ele era um homem devoto. A palavra de Deus vai dizer que Cornélio, ele era um homem que dava esmola, mas ele também era um homem que orava a Deus. Era alguém temente a Deus. Alguém que amava o Senhor do seu jeito. Alguém que tinha uma certa devoção a Deus. Eu não sei você, mas eu já conheci pessoas das quais eu pensei e disse assim: só falta ser crente. Uma pessoa boa, honesta, bom marido, bom pai, boa praça, mas você parou e pensou assim: cara, que legal essa pessoa, gente boa, alguém contagiante. E você diz: só falta ser crente. Na verdade, faltava tudo. Como na vida de Cornélio, faltava tudo. Apesar dele ser um homem que era um devoto de Deus, apesar de ser um homem de oração, apesar de entender que tudo que ele tinha e que ele era, vinha da mão de Deus, e Deus fazia através dele, abençoando outras pessoas das quais ele dava esmola. Apesar de tudo isso, não era um homem salvo. Apesar de toda essa realidade, faltava a salvação. Porque a salvação é só através de Jesus Cristo, o Deus das nações. A salvação só vem por Jesus. A salvação não vem por placa de igrejas. A salvação não vem pelos seus atos de bondade ou de misericórdia. A salvação é unicamente pela pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, é o nome de Jesus. E não há outra forma de salvação, não há outra maneira de alcançarmos a salvação, não há outra maneira de achegarmos a Deus, não há outra maneira de irmos ao céu, a não ser pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é necessário que você possa compreender essa realidade. É necessário que você possa entender essa verdade, que a salvação é só por Ele. Mas o texto, ele vai continuar, e eu estou falando assim, para você contextualizar-se com o que nós lemos. O texto vai continuar falando a respeito desse homem, de que Deus dá uma visão a ele. Ele tem uma experiência espiritual, e nem todos os que têm uma experiência espiritual são salvos. Ele tem uma experiência mística, aonde Deus fala com ele, Deus dá uma ordem a ele através de um anjo, e a ordem é: vai e busque Pedro na casa de Simão, o curtidor. Simão, o curtidor, não é porque ele curtia a vida não, viu? Ele curtia couro. Então, ele vai na casa, manda 2 homens à casa de Simão. Viu, Cláudio? Simão, curtidor, curtia couro. Não curtia a vida, se ligue. Então, irmãos, ele manda 2 soldados ir buscar Pedro. Pedro estava orando no terraço da casa. E quando Pedro está orando, Pedro tem uma visão. Um lençol branco desce na frente de Pedro. E aí vem vários animais de 4 patas, com unhas rachadas. A grande maioria deles animais impuros. E Pedro começa a olhar e Deus diz: vem. 3 vezes. Mata e come. 3 vezes Deus ordena Pedro matar e comer.
E Pedro, ele se nega de imediato a obedecer a Deus, dizendo: Senhor, eu nunca, como judeu, comi nada imundo. Porque Pedro imaginava, como todo bom judeu, que Deus é Deus da nação judaica. Mas Jesus Cristo é o Deus de todas as nações. Ele é o Deus de todos os povos, de todas as línguas, povos e nações. Então houve uma ordem. E é interessante que essa visão de Pedro começa a impactar Pedro. Levanta, mate e come. Porque Pedro tinha uma visão, apesar de ser um discípulo de Cristo, a sua visão era pequena em relação à ação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ele precisava aprender a respeito de Cristo. Apesar de Pedro ter andado com Cristo 3 anos, Pedro ter tido experiências extraordinárias, como no Monte da Transfiguração, que nem todos os discípulos tiveram, somente 3, Pedro, Tiago e João. Pedro, esse homem, ele não consegue compreender o que Jesus Cristo tinha dito em Atos, capítulo 1, verso 8. Que era necessário pregar o Evangelho, porque o Espírito Santo ia fazer isso em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então Pedro não compreende de forma nenhuma o que Deus está fazendo. Mesmo diante, quando ele encontra Cornélio, e ele vai, encontra Cornélio, e ouve de Cornélio a visão, e compreende que Deus marcou o encontro dos dois, e ali começa a pregar Jesus Cristo, e ele prega Jesus Cristo com uma intrepidez maravilhosa. O Espírito Santo, pela 3ª vez, manifesta, descendo entre os gentios, e há um avivamento na casa de Cornélio. Agora imagine, irmãos, Pedro, quando chega diante de Cornélio, e olha para Cornélio, Deus está mandando ele na casa de um inimigo. Ele é um soldado romano, não é um soldado comum. Ele é chefe de 100, ele é um centurião romano. Só que o romano era quem escravizava o povo de Deus. Escravizava todo o mundo. Todos eram vassalos dele. E Pedro está diante de alguém que é centurião, italiano. Para complicar mais ainda. Alguém contraditório, não só a sua vida política, mas contraditório a sua fé, porque ele é um gentio. Agora imagine o espanto em ouvir dizer de um homem como esse, diz: olha, Deus me enviou um anjo para te buscar. Por quê? Qual a finalidade? O que Deus estava fazendo? Em primeiro lugar, o nosso Deus é Deus das nações, porque o nosso Deus é um Deus que age no meio de todas as nações. Amém? O que Deus está fazendo. Eu tive um professor no seminário que ele dizia assim: você precisa compreender o que Deus está fazendo para somar-se a Deus na sua obra. O que Deus está fazendo em Guarujá? O que Deus está fazendo no Brasil? O que Deus está fazendo no mundo? O que Deus está fazendo? Sabe, na verdade Pedro não sabia o que Deus estava fazendo com aquilo tudo. Mas algo Deus queria ensinar de forma tremenda a Pedro. Em primeiro lugar, o que Deus estava fazendo era ensinando. Ensinando o quê? Ensinando que Deus não está em uma caixinha. Deus não está nos seus moldes de pensar. Deus não está na forma da sua tradição. Deus, Ele é supremo, soberano, sobre todos e sobre todos. E Deus estava ensinando a Pedro o que Pedro não tinha compreendido, que Deus era o Deus
das nações. Era o que Deus estava ensinando. Deus estava ensinando a Pedro a crescer espiritualmente. Deus estava ensinando a Pedro ter uma visão espiritual a respeito dos outros povos. Deus estava ensinando a Pedro ter uma compreensão espiritual mais afinada a respeito do propósito de Deus. John Stott escreveu um livro muito conhecido, um pouco antigo, que dizia assim: ouça o Espírito e ouça o mundo. Alguém já leu esse livro aqui, além de mim? Mais um. Esse Espírito nos chama a atenção de saber o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo. E Deus estava ensinando a Pedro, mas Deus também estava trabalhando na vida de Cornélio. Deus estava trabalhando na vida de Cornélio, que chamou a atenção de Deus pela sua devoção, pelas suas orações e pelas suas esmolas. Mas Deus estava trabalhando na vida de Cornélio, para que Cornélio pudesse ouvir, através de Pedro, Jesus Cristo. Tem muitas igrejas que perdem essa noção. Tem muitas igrejas que fazem ação social, e todas as igrejas devem fazer, mas muitas igrejas fazem ação social e acham que estão fazendo a obra de missão de Deus. A missão de Deus é anunciar que Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e só nele há salvação. Então, o que Deus está fazendo? Deus está ensinando a Pedro, e Deus está trabalhando na salvação da vida de Cornélio. Porque Cornélio poderia continuar sendo um devoto de Deus. Cornélio poderia continuar a orar a Deus. E a oração que ele faz é na oração nona. Se você continuar a ler o texto, você vê isso. A oração das 15 horas é uma oração tradicional do judeu. Orar, meio-dia, 15 horas. Há uma prática comum do judaísmo. Então, ele estava vivendo dessa forma, ele estava ajudando o necessitado, mas ele não era salvo. Sabe, você pode estar na igreja, ser membro dessa igreja, ser batizado, não ser membro dessa igreja, ser membro de qualquer outra igreja, ser um frequentante, mas se você não tiver Jesus, você não é salvo. E a Bíblia diz que pelas árvores conhecemos os frutos. Você pode ser presbiteriano do Papa Amarelo e ir para o inferno. Sabe, irmãos, é necessário que a igreja do Senhor Jesus Cristo possa entender o que Deus está fazendo. Porque o nosso Deus está trabalhando de uma forma muito especial, de uma forma extraordinária, trabalhando na vida de Pedro, trabalhando na vida de Cornélio, com um propósito, amadurecimento e salvação, santificação, entendimento espiritual a respeito de Deus, a respeito do Santo Evangelho, a respeito da verdade do Deus triuno, perfeito, real, do Deus do impossível, do Deus verdadeiro, do Deus presente que está no meio do seu povo. O que Deus está fazendo. Agora, o texto vai mostrar que diante disso tudo, o que Pedro faz. E do versos 34 ao 43, vai mostrar o que Pedro faz. Em relação a tudo o que Deus faz, Pedro entende que ele precisa pregar a palavra. Pedro compreende que ele precisa falar a respeito de Jesus, ele precisa pregar a respeito do Messias, ele precisa falar de um Deus todo-poderoso. Então ele vai falar que Jesus foi batizado, para dizer a Cornélio, olha, ele é igual a nós. Nesse sentido, ele se relaciona com a humanidade de todo ser humano, porque ele viveu, batizou e sofreu. Pedro vai pregar a respeito que Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito Santo. Ele vai pregar a respeito do que Jesus Cristo fez. Ele curou enfermos, ele libertou.
presos pela mão do diabo. Ele vai dizer que Jesus Cristo foi crucificado, mas Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Ele vai dizer que Jesus ordenou a igreja a pregar o Evangelho, as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. Ele vai dizer que Jesus, ele venceu a morte, Deus o fez juiz de todo o mundo, ou do mundo inteiro, que ele foi profetizado pelos profetas, e que nele há perdão dos pecados. Pedro começa a falar a respeito, e da sua pregação é a respeito de Jesus. Não é de nada diferente ou contraditório, não é nada miraculoso, é sobre o que Jesus fez, não o que o homem fez. E Jesus fez todas as coisas para que possamos entender quem Ele é. E compreendendo quem Ele é, através do Santo Espírito Santo, nos rendemos ao seu senhorio. Antes de Pedro pregar, quando você continua a ler o texto, ou antes dele acabar de pregar, ele é interrompido pela uma ação do Espírito Santo, que vem naquele lugar. E o Espírito Santo faz com que todos falem línguas. O Espírito Santo traz um renovo, manifesta a sua presença, para que toda a igreja, para que Pedro, e isso servisse de testemunho, compreendesse que Deus é um Deus dos gentios. Deus é um judeu, é um Deus dos povos. Jesus é o Deus de todos os povos, porque tudo foi criado por Ele, e para a glória dEle, e nada existe sem a ação dEle. A pregação de Pedro é Jesus. Sabe, irmãos, a solução para a sua vida é Jesus. A restauração da sua família é em Jesus. A cura das enfermidades estão em Jesus. O poder está nele. Não está em homens, não está em pessoas, mas está no seu nome. O nome de Jesus, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então o que o Pedro faz, ele prega. Talvez você está aqui e precisa saber o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo na sua cidade. O que Deus está fazendo no seu trabalho. O que Deus está fazendo na sua nação. O que Deus está fazendo. Você precisa saber o que Deus está fazendo. Porque você precisa se somar à ação de Deus e fazer a obra de Deus a partir do que Deus está fazendo. E algumas vezes a limitação humana e a falta de visão espiritual nos impede de enxergar o que Deus está fazendo. E você é chamado a somar-se no que Deus está fazendo. Pedir hoje, Deus me dá discernimento espiritual, que eu quero fazer o que o Senhor está fazendo. Eu quero ser um instrumento teu. O que Pedro faz com tudo isso, ele anuncia Jesus. O que a igreja precisa fazer? Anunciar Jesus. Aqui, ali e acolá. Mas anunciar Jesus com sua vida e com seu testemunho e com sua pregação. Precisamos anunciar Jesus o tempo todo. E a igreja perdeu esse senso da missão de Deus. Esse senso de anunciar quem é Jesus, para que Ele veio. E precisamos então resgatar princípios fáceis, que possamos entender quem é Jesus e para que Ele veio. Compreendendo isso, o nosso coração tem de inflamar a respeito de Jesus, e a nossa pregação é Jesus. É que o perdão está nele, a cura está nele, a libertação está nele, o poder está nele, a restauração está nele. E ele pode mudar e transformar todas as coisas. A boa notícia da pregação do Evangelho é Jesus, que é o próprio Evangelho. Diante do que Deus está fazendo e o que Pedro faz, que é o que devemos fazer,
nós devemos parar e ver o agir soberano e sobrenatural de Deus. Porque o nosso Deus, Ele age com seu poder soberano e sobrenatural. Talvez você está aqui e está passando um tumulto tão grande na sua vida. Talvez você está aqui e está faltando uma paz tão grande interior no seu coração. Talvez por culpa dos seus próprios atos pecaminosos. Por causa da sua própria egolatria. Por causa da sua própria maneira de agir. Mas talvez você está aqui e você está passando uma tribulação e não tem a ver com o que você fez. Mas o Deus Todo-Poderoso está te provando. E Ele está te provando para ensinar que Ele é o soberano. Ele é o Senhor, nem você. E é Ele que tem um poder sobrenatural para mudar todas as coisas. E Deus faz isso salvando um gentio. Deus mostra o seu poder sobrenatural salvando um gentio. Deus mostra isso a Pedro, mostra isso a nós, que somos alcançados como gentio, a partir de um primeiro gentio italiano. Não foi um americano. O primeiro gentio foi um italiano, o primeiro gentio alcançado pela pregação do Evangelho. E isso disseminou, porque Deus usa de forma sobrenatural, descendo o teu Santo Espírito. Deus está levantando uma igreja que compreende a boa notícia da salvação. Deus está levantando uma igreja que entende que o nosso Deus é o juiz de todas as coisas. Irá julgar todas as coisas, tudo o que acontece no poder legislativo, judiciário, tudo o que acontece na sua vida, Deus vai julgar, porque Deus o levantou como juiz de todos. Mas quando Deus salva alguém, não há mais julgamento em relação à salvação. Quando Deus salva Cornélio, Pedro está pregando, ensinando que Jesus Cristo é o juiz. Que todas as nossos atos iremos prestar conta diante de Deus. E Cristo irá nos julgar pelo que fazemos e pelo que somos. Mas quando alcançamos a graça de Jesus, nós não seremos mais julgados por Jesus Cristo. Nós seremos por Ele perdoados, lavados, remidos, porque Ele já sofreu o julgamento na cruz pela minha vida. Ele morreu, Ele sofreu, Ele se deu para que nele eu experimentasse a salvação, para que nele eu fosse justificado, para que nele eu pudesse entender que eu sou perdoado, remido, eu sou aceito, eu sou amparado por Ele. Nele. Mas talvez você está aqui nessa noite e Jesus Cristo, Ele é o seu juiz, que julga os seus atos. Que nenhum dia, se você não atentar à voz dEle e à ação do Espírito Santo, que age como quer e em quem Ele quer, se você não atentar, um dia Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. E talvez você é uma pessoa boa, talvez você é uma pessoa que dá esmola, talvez você é uma pessoa que ora, talvez você é uma pessoa que lê a palavra de Deus, talvez você é uma pessoa que cultua, talvez você é um misericordioso com algumas pessoas, mas eu quero te dizer que Deus fez Jesus como juiz das nações. E se você não se render ao senhorio de Jesus, um dia Ele vai te dizer: eu não te conheço. Mas para quem compreendeu através do Espírito Santo a grandeza de Deus e recebeu o Espírito Santo, para quem entendeu a promessa de Deus, a restauração de Jesus,
já foi perdoado, já foi salvo, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E eu não sei se você ainda teve essa compreensão. Eu não sei se você já entendeu que Jesus Cristo, que se fez juiz, Ele se fez pecado no seu lugar e pagou o preço que você merecia, para que nele você pudesse ter vida e vida em abundância. Para que bater cabeça nessa vida, se Jesus de fato quer te dar uma vida e paz? E essas coisas são coisas que nada pode comprar. Mas Jesus tem disposição em dar e abençoar. Esse Jesus que Pedro pregava, Ele está aqui nessa noite. Ele olha para você, Ele te conhece, sabe como você tem vivido, o que você tem passado, o que você tem sofrido, sabe os dramas dos quais você tem sofrido, sabe a inquietude do seu coração. Ele quer te dar a paz. Porque Ele é o Senhor das nações. E Ele quer que você o entenda que Ele é Senhor. E se renda diante dEle. Porque assim como Cornélio o devoto, quando encontra Pedro, ele se ajoelha diante de Pedro. Porque ele não tem uma compreensão que devemos nos prostrar tão somente diante de Deus. E Deus deseja que você se prostre diante dEle, reconhecendo quem Ele é. O que Jesus está fazendo, Ele está trabalhando de uma forma tão especial para te atrair até esse lugar. A palavra de Deus diz: de longe me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. O que eu faço diante do que Deus está fazendo? Eu prego Jesus. Mas o que Deus deseja que você faça é ver o agir soberano e sobrenatural de Deus e se render a Ele, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém? Baixe sua cabeça. Você podia conversar com Deus em silêncio. Você podia abrir o seu coração agora a Deus e falar a Deus a respeito da sua vida, dos seus dilemas, dos seus desafios, do que você precisa que Deus faça. Se você ainda não o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, ou está distante dele, você precisa tomar uma nova postura de vida. Dizer: Senhor, quero me entregar ao Senhor. Eu entendo o seu chamado, eu entendo que o Senhor trabalhou para esse momento eu estar nesse lugar. Eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero experimentar da tua graça, da tua paz, do teu poder, da tua provisão, do teu cuidado, do teu amor, da tua direção. Eu quero sentir a paz interior. Você que está aqui, que talvez não entende alguns agir de Deus, você poderia orar assim: Deus, me dá discernimento espiritual, me ensina mais, entender e compreender a tua verdade, entender e compreender o que o Senhor está fazendo, e o que o Senhor deseja de mim como instrumento teu. Você também pode orar assim: de Deus, eu gostaria de ver o seu poder sobrenatural sobre a minha vida, e a sua soberania dominando e dirigindo a minha história, conduzindo tudo, porque o Senhor faz e eu não tenho notado. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui está o teu povo orando, Pai, direcionados pelo teu Santo Espírito, te buscando e abrindo os seus corações diante do Senhor. Deus, transforma a mente, o coração do teu servo, da tua serva. Visita com poder e graça. Faz algo sobrenatural, especial na vida do teu servo, da tua serva, para a glória e louvor do teu nome. Faz um milagre, Pai. Em nome de Jesus. Faz o que não podemos fazer. Restaura, transforma, ampara. Em nome de Jesus, visita o teu povo, sopra o teu Espírito nesse lugar, de forma abundante na vida do teu servo e serva, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor, entendermos que só há salvação no seu nome.
Só há libertação no seu nome, só há cura no seu nome, só há restauração no seu nome, e por isso nós clamamos a Deus, no nome de Jesus, faz algo maravilhoso na vida dos teus servos, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Quem crê diz amém. Meus amados, as coisas de Deus são sobrenaturais e acontecem pela fé. A fé é a firme certeza das coisas que não se veem, mas convicção de fatos que se esperam. Eu creio. Amém? Amém. Você crê? Amém. Então você irá experimentar da graça poderosa de Deus, do cuidado, da paz, da provisão e da orientação de Deus. Em nome de Jesus. Amém?